mencionado, na primeira explanação, no primeiro capítulo, nós falamos novamente da apresentação do apóstolo, falamos da maneira com que ele falou com os seus irmãos, amigos, falamos da maneira com que ele falou com seus irmãos e amigos. Depois ele fala a respeito do poder de Deus, que Deus tem dado aos seus, de maneira a nos escolher e fazer com que tenhamos uma vida que agrade a Deus, uma vida sincera, de modo justo e digno. Falamos a respeito dos conselhos que ele deu ao bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção. Falamos a respeito da firmeza e certeza que Deus, o próprio Deus, coloca em nós, para que tenhamos então acesso a essa herança que nós vamos receber. Falamos sobre como eles, os apóstolos, foram os testemunhas de glória. Falamos a respeito testemunhos oculares que o próprio Pedro ele dá a respeito. Falamos até do Monte da Transfiguração, onde acontece aquela visão que ele teve. E vamos então ao nosso capítulo de hoje. Para esse capítulo eu vou usar a versão AMP, que é a versão ampliada em inglês, traduzida para português. Eu faço a leitura toda e depois nós voltaremos para fazer aquela explicação. Capítulo 2. Podemos? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Posso? Mas, naqueles dias, falsos profetas surgiram entre o povo. Assim como haverá falsos mestres, vou trocar de mão. Mas naqueles dias, falsos profetas surgiram entre o povo. Assim como haverá falsos mestres entre vocês, os quais introduzirão sutilmente heresias destrutivas, até mesmo negando o mestre que os resgatou, trazendo destruição repentina sobre si mesmos. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E em sua ganância, eles explorarão vocês com falsos argumentos e doutrinas distorcidas. Sua sentença de condenação que Deus decretou de um tempo muito antigo não é ociosa, mas ainda está em vigor. E sua destruição e aprofundamento da miséria não estão dormindo, mas estão a caminho. Pois se Deus não mesmo poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os enviou para poços de escuridão, para serem mantidos lá para julgamento. E se ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, um pregador da justiça, com outros 7, quando ele trouxe o julgamento de um dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Cadê? E se ele condenou a cidade de Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinzas, tendo-as feito um exemplo para aqueles que viveriam vidas ímpias depois disso, e se ele resgatou o justo Ló, que estava atormentado pela conduta imoral de homens sem princípios e ímpios, pois aquele homem justo, enquanto vivia entre eles, sentia sua alma justa atormentada dia após dia, pelo que via e ouvia de seus atos iníquos. Então, à luz do fato de que isto é verdade, tenha certeza de que o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e como manter os injustos sob punição até o dia do julgamento, e especialmente aqueles que se entregam às paixões corruptas da natureza pecaminosa
e desprezam a autoridade, presunçosos, imprudentes e obstinados e arrogantes, criaturas que desprezam a majestade do Senhor. Eles não tremem quando insultam as majestades angelicais, enquanto que até mesmo os anjos, que são superiores em forças e poder, não trazem uma acusação injuriosa ou difamadora contra eles diante do Senhor. Mas estes falsos mestres, como animais irracionais, meras criaturas de instinto nascidas para serem capturadas e destruídas, insultando coisas que não entendem, também perecerão em sua própria corrupção e em destruição serão destruídos, sofrendo injustiça, destinados à punição, como o salário de fazer o mal. Eles consideram um deleite se deleitar durante o dia, vivendo luxuosamente. Eles são manchas e defeitos na humanidade, deleitando-se em seus enganos, mesmo enquanto festejam com você. E eles têm os olhos cheios de adultério, constantemente procurando o pecado, seduzindo e atraindo as almas instáveis, tendo corações treinados na ganância. Eles são filhos de uma maldição. Abandonando o caminho reto, isto é, o caminho certo para viver, eles se desviaram. Eles seguiram o caminho do falso mestre Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa da iniquidade. Mas ele foi repreendido por sua própria transgressão. Um jumento mudo falou com a voz de um homem e conteve a loucura do profeta. Eles são fontes sem água e névoas impelidas por uma tempestade. Para quem está reservada a escuridão da escuridão negra. Isso aqui é uma palavra muito forte. Para quem está reservada a escuridão da escuridão negra, por proferirem palavras arrogantes de vaidade, palavras pomposas, disfarçadas, para soarem acadêmicas ou profundas, mas que não significando nada e não contêm nenhuma verdade espiritual. Eles enganam e atraem, usando desejos lascivos pela sensualidade, aqueles que mal escapam. Eles enganam e atraem, usando desejos lascivos pela sensualidade, aqueles que mal escapam daqueles que vivem no erro. Eles prometem-lhes liberdade, enquanto eles próprios são escravos da depravação. Pois, por tudo que alguém é derrotado e vencido, essa pessoa, coisa, filosofia ou conceito, ele é continuamente escravizado. Pois se, depois de terem escapado das poluições do mundo pelo conhecimento pessoal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles são novamente enredados nelas e são vencidos, sua última condição se tornou pior para eles do que a primeira, pois teria sido melhor para eles não terem conhecido pessoalmente o caminho da justiça do que Onde é que eu estou? Me perdi. Pois teria sido melhor para eles não terem conhecido pessoalmente o caminho da justiça do que conhecê-lo e então se afastarem do santo mandamento verbalmente transmitido a eles. A coisa falada no verdadeiro provérbio aconteceu com eles. O cão retoma ao seu próprio vômito e uma porca é lavada apenas para chafurdar novamente na lama. Então você percebe a forma com que Pedro explica e fala de uma maneira bem direta e uma maneira bem aberta. Ele faz citações aqui da carta de Judas, que nós já discutimos no primeiro capítulo dessa exposição, a respeito de qual delas teria sido a última, se seria a segunda carta de Pedro, como nós dissemos, ou talvez a carta de Judas, as últimas a serem escritas. Por isso que existem tantas colocações de uma na outra, citações de uma na outra. Pedro faz muito uso de Judas,
e da tradição judaica. Lembrando que para eles, naquela época, a tradição judaica era muito viva, era uma coisa que eles viveram a vida toda, e alguns dos livros eram de conhecimento geral. Também nós falamos aqui da citação de Balaão, que está em Números capítulo 22, do versículo 21 à frente. Também falamos de Provérbios, que é a citação do porco e do cão, que está no capítulo 26. Ou seja, temos uma carta fascinante, como nós já tínhamos dito aqui na primeira vez. Pedro, ele faz um uso proverbial, né, da cultura do seu tempo, dos provérbios que ele ouvia e que ele vivia. Muitos traços dessa carta são também encontrados no livro de Enoque, uma cultura, um livro que não se tornou canônico, nem mesmo para os judeus da época, mas ele era um livro de tradição, um livro conceituado. Também você acha trechos da Sabedoria de Salomão, que é um dos outros livros da literatura rabínica, que não é considerado canônico para o nosso uso, mas ele entra também nesse contexto. Então agora nós vamos fazer assim, eu vou abrir aqui a Bíblia, grego-português, para a gente poder discorrer isso, texto a texto. Então aqui nós vamos ter um texto muito intrigante, de difícil tradução, como nós já falamos, muito cheio de cultura judaica, muito cheio também de cultura helenística, grega. Nós vamos ver palavras aqui que foram tiradas até mesmo de escritos de Homero, palavras da cultura grega, palavras dos contos gregos. Do mesmo jeito que Paulo, você percebe no livro de Atos que ele faz o uso, né? No livro de Atos também em uma das cartas, ele faz uso de um poeta lírico da época. Pedro também tem essa liberdade, ele faz o uso de algumas palavras encontradas na Ilíada de Homero. Então vamos lá ver, primeiro versículo. Houve também entre o povo falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destrutivas e até renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você percebe aqui que ele faz o uso de repetições. Ele fala a respeito do falso mestre e do falso profeta. Ele vai falar aqui do pseudo-profetes, que é aquele que, agindo como um profeta, fala coisas enganosas. E para os mestres, ele usa a palavra pseudo-didáscalos, porque didáscalo é um professor. Pseudo é falso. Pseudo-didáscalos é um falso mestre. Não sei se você percebe, na nossa cultura hoje, o que mais se encontra bem patente, à mostra, não está mais escondido. Ele está realmente à mostra. É o uso dos falsos mestres. A maneira com que eles pegam versículos que dizem de uma cultura de Israel há 5.300 anos atrás, e eles querem aplicar isso hoje. E eles fazem uso dessas manias e costumes, desses sacrifícios e dessas intervenções, fazendo com que pessoas se disponham a dar até o que não tem, para poder conseguir uma coisa que muitas vezes não é necessária. Então aqui nós temos a palavra de Pedro, já mais ou menos do ano 53, não, do ano 63 a 65, mais ou menos, quando essa carta possivelmente foi escrita. Isso há quase 2.000 anos atrás. Então, tudo que eu disser, eu estou falando de 2.000 anos atrás. Não se espante se houver uma grande coincidência com o que você vê hoje. Tanto nas igrejas físicas que a gente pode visitar, quanto nos cultos da internet, os profetas da internet. Porque vai haver, é uma afirmação que Pedro está fazendo aqui. Ele está falando a respeito de uma
semente cultural do que seria o gnosticismo, e ele está falando aqui de pessoas que saíram do meio da igreja, pessoas que saíram do meio deles e começaram a pregar coisas da sua vã filosofia, pregar coisas da mente. E quando ele diz que eles introduzirão dissimuladamente, é porque eles sabem que é mentira. Eles sabem que é falso. Quando um cara aparece na internet, quando o cara aparece num grande canal, quando o cara aparece, sabe esses cortes que você vê nas suas redes sociais, falando uma besteira aberta, não se engane. Às vezes a gente vê aquilo e fala assim, meu Deus, será que ele não sabe que é mentira? Sim, ele sabe. Ele sabe que é falso o ensinamento que ele está falando para milhões de pessoas. Porque está escrito aqui na palavra. Dissimuladamente ele vai fazer. E por que diz heresias destrutivas? A palavra heresia, no princípio, ela não tinha uma conotação ruim. A palavra heresia, se a gente for pegar aqui, haresis. A haresis, ela significa, entre outras coisas, uma escolha. É uma forma da pessoa escolher. Alguém diz, eu gosto de uma roupa vermelha, o outro, não, mas eu já gosto de uma roupa verde. É uma escolha. Eu gosto de Platão, não, mas eu gosto de Aristóteles. É uma escolha. A heresia se torna prejudicial, perniciosa, quando se trata do evangelho. Porque para o evangelho não existe escolha. Só existe o evangelho verdadeiro. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, vocês que vivem pregando esse outro evangelho, o que não é um outro evangelho, porque o evangelho só existe um, que é o que foi pregado por Cristo, ensinado e pregado pelos apóstolos. Então a palavra heresia, nesse contexto do evangelho, ela tem esse lado mal, porque não existe escolha. O evangelho é um só, que é o evangelho perdido que nós estamos tentando resgatar. Vivendo o evangelho perdido, lendo aquilo que está escrito e aprendendo aquilo que realmente foi passado pelos mestres. Por isso que Pedro, ele faz uso dessa palavra, porque quando você lê assim, heresia destrutiva. Mas existe alguma heresia boa? É porque ele está enfatizando isso. Naquele tempo, a palavra heresia tinha essa conotação boa. Hoje, para nós, falando a respeito do evangelho, heresia é tudo aquilo que te dá a opção de sair do evangelho. Aí já não é evangelho verdadeiro. Você tem a opção de viver do jeito que você quiser, mas não dentro do evangelho. Só existe um evangelho. E eles vão chegar ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Acho que não é muito necessário a gente falar a respeito dessa teoria, que surgiu pelo gnosticismo e que hoje em dia tem essas variantes dizendo que você não consegue salvação só por Jesus. É Jesus mais isso aqui. É Jesus mais esse livro aqui. É Jesus mais a profecia dessa senhora. É Jesus mais esse trabalho. Nós cremos que a salvação veio pela graça de Deus, mediante a fé, pelo sacrifício de Jesus. Ponto final. É isso que está escrito e é isso que a gente ensina. Amém? O versículo 2, muitos seguirão suas práticas libertinas. Por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Veja bem, uma das coisas que era muito ensinado por esses mestres nessa época é que o corpo não tem valor. O corpo não tem importância. E acreditando que realmente Jesus nos salvou e pagou o preço do pecado, não interessa o que você faz com o corpo, é isso que eles acreditavam. Aqui tem uma disputa teológica se Pedro está falando diretamente para os que seriam a semente do gnosticismo no primeiro século, ou se Pedro está falando com os antinomialistas. O antinomiano, ele diz para você que já não existe lei. Antinomiano, ele fala que a lei acabou, que a lei foi vencida, que a lei já não existe. Então, se não existe lei, não existe pecado. Se não existe pecado, eu faço o que eu quero. Isso é um antinomianista. Para nós vivemos de acordo com o Evangelho.
existe a lei dada aos judeus. Nós cremos nisso, nós sabemos disso. Paulo fala em Romanos. Sabemos, pois, que a lei de Deus é justa, santa, boa e agradável. Ponto. Para os judeus, não para a igreja. Existe lei. A lei de Deus traduzida em Cristo é a lei do amor. Porque você tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. E você tem que amar o seu próximo. E como é que a gente vai amar o nosso próximo, Jesus? Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Então, nós cremos que existe uma lei. Nós não somos antinomianistas e dizemos que não há uma lei. Nós cremos que fomos lavados, remidos, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, eu sou uma nova criatura, não estou aqui para fazer o meu desejo, estou aqui para fazer a vontade de Deus que me chamou. É diferente o conceito. O conceito de crer na graça de Deus, que Jesus ele cumpriu a lei, e ele é a finalidade da lei. A lei foi erguida para chegar até Cristo. E de Cristo para cá está sendo pregado o reino de Deus. Não tem nada a ver com o antinomianismo. Deixar isso bem claro para que depois ninguém entenda errado. Então eles viverão de forma libertina. E isso vai ser desenvolvido no decorrer dos versículos. No 3 ele fala assim. Essa versão é fantástica. Por avareza farão comércio de vocês, com palavras enganosas, para eles a condenação está lavrada há muito tempo, e não tarda, e a destruição não dorme. Veja bem, quando nós falamos aqui de avareza, a gente entende uma coisa que talvez não era o sentido original da palavra. A avareza hoje, ela tem um conceito de você guardar, de você reter, de você manter. Mas o texto aqui, ele é escrito a palavra pleonexia. Pleonexia ela é a junção de dois vocábulos. O pleo, que significa muito, significa bastante, por isso que vem do pleonasmo e vem de outras palavras com essa entrada de pleo. E exia, que é você querer. Então é sempre querer mais. É sempre querer mais, é pessoa que é insaciável. Então, quando nós dizemos que pela avareza, o texto está dizendo aqui que por sempre querer mais, por sempre desejar mais, por sempre estar sem fundo e querer saciar os seus desejos, esses falsos mestres vão fazer comércio de vocês. Eles vão tratar vocês como ovelhas a serem vendidas. Como diz a profecia do Tanar, vai dizer que a ovelha gorda foi sacrificada, usaram a lã, comeram a carne e mataram a ovelha. Tudo isso fala a respeito da ganância desses falsos mestres. Não se enganem, estou lendo um texto de quase 2000 anos atrás. Existe a possibilidade, talvez, de você ver isso hoje? Claro que existe. Pessoas que querem cada vez mais, que não estão satisfeitas com aquilo que Deus deu, que não estão satisfeitas com seu nível social e querem sempre mais e sempre mais e sempre mais. O culto já não fala mais de Cristo, da graça, da salvação, do inferno, do nosso céu, como a gente gosta de falar, mas sempre falando a respeito desse mundo material, porque eles têm o desejo de sempre querer mais. E eles vão fazer negócios de vocês. Isso é que eu acho engraçado. Eles vão fazer negócios como se fôssemos pessoas, ovelhas, animais, como se fôssemos posses a ser negociado. Isso é que é interessante. Como é que esse texto se casa? E a sua condenação não dorme. 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou aos abismos de escuridão, reservando-os ao juízo. Isso aqui é muito importante. Essa passagem é uma das mais difíceis de ser discernidas, porque ela é uma passagem muito obscura. Nesse texto está a palavra que eu quero falar com vocês a respeito, deixa eu ver aqui, anjos pecaram, inferno. Geralmente, quando você vê um texto do Novo Testamento que fala a respeito do inferno, a palavra grega utilizada é Hades. O Hades é um local na cultura helenista, na cultura grega, aonde eles acreditavam que as almas desencarnadas iriam
para que pudessem depois, elas conseguissem sair ou que elas conseguissem depois ser beneficiadas de alguma maneira. Era um local das almas, o Hades. Mas nesse trecho é encontrada a palavra Tártaro. Essa palavra Tártaro, ela foi cunhada e escrita nos textos de Homero, na Ilíada de Homero, quando fala a respeito da rebelião dos grandes titãs, quando eles se rebelaram e eles foram lançados na prisão do Tártaro, que fica um andar abaixo do Hades. Então, tecnicamente, na cultura helenista, na cultura grega, o Hades é o local de prisão das almas dos seres humanos e o Tártaros é a prisão dos antigos titãs. Traduzindo isso para o contexto bíblico, Pedro está dizendo aqui que os anjos que pecaram, veja bem, não temos textos bíblicos que falam a respeito dessa rebelião, não sabemos quando nem onde, não sabemos que jeito que se deu. Tudo que nós temos são tradições judaicas e alguns textos como esses que falam sobre a cultura grega. Então, esse texto diz que os anjos pregaram, esse texto diz que os anjos pecaram e que eles foram lançados no Tártaros, no abismo da escuridão, reservados para julgamento no futuro. Então, se você tem essa cultura, se você acredita nessa ideia que os anjos caídos, os demônios, eles pecaram, então significa que esse tipo de anjos aqui, eles estão presos. Acreditamos que existem espíritos maus, existem os demônios. Nós não dizemos que não existe. Mas o que nós dizemos aqui, o que está escrito aqui, é que esses anjos que pecaram, eles estão presos no Tártaros, esperando o julgamento futuro. Então, os anjos que nós vemos por aí, vamos dizer assim, que nós vemos por aí, aqueles que acreditamos que podem atrapalhar a vida do ser humano, podem haver possessões e até fazer coisas ruins, não são essa classe de demônios aqui, essa classe de anjos que pecaram. E essa palavra, ela só vai ocorrer nesse momento, Tártaros. Então é um texto muito difícil da gente entender. Essa palavra, ela vem falar sobre o livro de Enoque, que diz da rebelião dos anjos. Alguns anjos se rebelaram, e tem também o pecado de Gênesis 6, que eles acreditam ter uma outra conotação que não seja espiritual. Isso é muito difícil da gente elocubrar, da gente entender, fazer essa pregação. Mas o que nós queremos aqui é que se Deus, ele não poupou os anjos que pecaram, decidindo colocar esses anjos debaixo de um castigo, aguardando a autoridade divina, para no fim de todas as coisas receberem o seu devido castigo, quem dirá falsos mestres que ensinam porcarias por aí? Quem dirá o que vai acontecer com pessoas que usam da sua cabeça, da sua imaginação, para ensinar heresias perniciosas, venenosas dentro da igreja? Essa é a ideia de Pedro. É fazer um contraste muito grande, certo? Porque vai haver um juízo, vai haver uma condenação para esses que pecaram, os anjos, os homens e todos aqueles que vivem segundo a sua própria vontade, fora da palavra de Deus. Depois desse texto, muito difícil de a gente falar, vem o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre a terra, sobre o mundo dos ímpios. Mesmo que alguns acreditem que o dilúvio foi local e não global, eu particularmente acredito que o dilúvio foi global, certo? Existem pessoas que acreditam que o dilúvio foi só naquela época e só naquela localidade. Eu acredito que ele foi global. A terra teve um reset, teve uma reinicialização. Então, como eu creio que Deus ele poupou Noé, também cremos que Deus poupa a tua igreja no momento de aflição. Estamos falando aqui de pessoas que serão condenadas e julgadas e serão, como é que se diz? Receberão o seu devido galardão, presente, ou a sua injustiça, como a própria injustiça, que o texto vai dizer mais à frente, falando a respeito de quem faz o bem para Deus e falando a respeito de quem insiste em fazer o mal. Então existe para nós um escape.
como exemplo de Noé. Depois ele continua. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, lembrando que foram 5 cidades destruídas. Sodoma e Gomorra eram as 2 maiores, talvez as capitais, mas naquele momento são 5 cidades destruídas, tá? Acho que era Belá, Tsoar, Sodoma, Gomorra e mais 2, que agora eu não lembro o nome. O que acontece? O texto vai dizer aqui então que ordenou a ruína completa, tornando-se exemplo para aqueles que venham viver impiamente. Livrou o justo Ló, que se sentia angustiado pela conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse justo, habitando entre eles, atormentava sua alma justa todos os dias, vendo e ouvindo as obras ímpias e iníquas deles. Você percebe que Pedro faz aqui um contraste sobre quem procura viver na graça de Deus de forma digna do Evangelho, quem procura viver da forma correta, atendendo ao chamado de Deus, e daqueles que vivem impiamente, vivendo iniquidades. Existe, então, um justo castigo para aqueles e uma justa retribuição para estes que querem viver segundo a vontade de Deus. Pedro está deixando bem claro para aquela igreja, quase 2000 anos atrás, que não vai ficar impune. Se para eles não vai ficar impune, por que vocês acreditam que para esses falsos profetas de hoje, vai ficar impune? Para esses homens que se chamam pastores, vai ficar impune. Pastores de si mesmos, pastores que comem a ovelha, como diz o texto da profecia. Acho que é Jeremias que fala que eles usam a lã, eles comem a carne, eles destroem a ovelha. Pessoas que só pensam no benefício próprio, como nós falamos aqui no início do texto da pleonexia, da avareza, querem sempre mais, não estão satisfeitos de andar nos carros importados, não estão satisfeitos das suas mega igrejas, não são satisfeitos com as suas ideias megalomaníacas, eles sempre querem mais. Pedro está dizendo aqui, vai haver castigo, porque vai haver castigo para os anjos que pecaram. Outra vez eu digo, não sabemos como, não sabemos quando nem onde, mas a palavra diz que existem anjos que pecaram e eles vão ser julgados. E existem pessoas no mundo antigo do dilúvio, existem pessoas no mundo antigo de Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades, que eles sentiram na sua própria pele o castigo de Deus. E ele está falando aqui para falsos mestres. Cuidado, vai surgir falsos mestres perto de vocês. Versículo 9. O Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reservar os injustos para o dia do juízo, a fim de serem castigados. Especialmente aos que vivem segundo a carne, entregando-se às paixões imundas, desprezando toda autoridade. Eles são atrevidos, arrogantes e não temem blasfemar contra as dignidades. Preste bem atenção. Aqui o texto fala de uma forma ambígua, de uma forma a ter 2 sentidos. Ou possivelmente, os falsos mestres já estavam se sentindo tão grandes e tão poderosos a ponto de julgarem os próprios anjos que caíram. Como eu disse, esses textos eram de conhecimento majoritário daquele povo. Então eles, segundo os comentaristas, eles poderiam estar utilizando esses textos para condenar os anjos, acreditando no livro, por exemplo, o livro de Enoque, que fala a respeito dos anjos caídos que fizeram filhos nas filhas de Deus, de Gênesis capítulo 6. É uma vertente que eu não concordo, é uma vertente que eu não aceito, mas eles acreditavam e eles pregavam isso, de forma que eles diziam, se os anjos de Deus podem fazer isso, por que eu também não posso fazer? E eles viviam dessa forma. Então eles condenavam os anjos, segundo esse estudo. Outra interpretação desse mesmo texto é que eles não aceitavam correção dos seus pastores. As autoridades gloriosas que diz aqui no texto em grego, poderia ser os pastores, poderia ser os diáconos, os anciãos, os presbíteros.
e eles não aceitavam as recomendações dos pastores. Daí fazer então as heresias, as facções, as dissensões e criarem as suas próprias, vamos dizer assim, de uma forma muito conhecida, suas próprias igrejas que ensinavam de forma errada. Então aqui depois ele vai falar que eles são homens atrevidos, arrogantes, não temem blasfemar contra as dignidades. Versículo 11. Enquanto os anjos, que são maiores em força, maiores em poder, não fazem acusações infamantes contra eles diante do Senhor. E aqui ele vai citar um texto que faz ligação com a carta de Judas, versículo 9, aonde, segundo a tradição, no texto apócrifo chamado Ascensão de Moisés, vai dizer que o anjo Miguel ele foi ordenado buscar a alma, ou melhor, o anjo Miguel foi ordenado buscar o corpo de Moisés quando esse morre. E também vai Satã para poder buscar o corpo por causa do pecado que Moisés cometeu ao matar o egípcio. Lembra lá, Gênesis fala sobre isso, né? Em Êxodo. Então Judas capítulo 1, versículo 9, Judas só tem um, né? Capítulo. Judas, versículo 9, ele vai dizer assim: nem mesmo o anjo mau, ele tentando buscar o corpo, nem mesmo Miguel, ele ousou uma condenação contra o anjo mau por causa disso. Ao contrário, ele diz que o Senhor Deus te repreenda. Então aqui é usado um trecho do Judas capítulo... Oh Jesus, eu estou falando sempre capítulo. Aqui é usado um trecho, Judas versículo 9, dando a nós a entender que possivelmente essa carta de Judas já estava escrita. E a 2 Pedro, que é essa carta que nós estamos lendo, veio posteriormente. Então ele vai dizer aqui, se até mesmo os anjos, eles temeram trazer uma justiça, trazer um julgamento sobre esses anjos maus, quanto mais um homem, um falso profeta, um falso professor, esse falso pregador, ele tem coragem de falar mal contra os anjos de Deus. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, seguindo a sua própria natureza, feitos para serem capturados, destruídos, blasfemando o que não compreendem, também perecerão na sua destruição. Como eles vivem segundo o seu próprio costume, parecendo igual animais irracionais, o fim deles deveria ser como os dos animais irracionais, para serem caçados e serem destruídos. Então você percebe que a palavra de Pedro ela é muito dura para um falso professor, para um falso mestre. A carta de Pedro, principalmente aqui no capítulo 2, ela é muito forte contra os falsos mestres. Versículo 13. Recebendo a recompensa da injustiça que praticaram, considerando como prazer suas delícias carnais em pleno dia, sendo nódoas e manchas, deleitando-se em suas próprias mistificações, enquanto se banqueteiam com vocês. O texto aqui fala do que era conhecido naquela época como os banquetes do amor, ou a festa do amor. Alguns pais da igreja acreditam que depois do culto da ceia, onde eles faziam a apresentação do corpo e do sangue de Jesus, onde eles tinham o culto ágape, como também era conhecido, algumas vezes aconteciam que era chamado de banquetes do amor, a festa do amor, que eles faziam confraternizações, que eles faziam uma festa de convívio, e nesse momento os falsos mestres, se utilizando dessas doutrinas malignas, eles ensinavam heresias, vivendo dissolutamente, banqueteando no meio de vocês, enchendo a cara de vinho. E o próximo versículo é ainda pior. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, enganando pessoas, né? Com o coração exercitado na avareza, são filhos malditos. Aqui onde a palavra fala olhos cheios de adultério, a palavra adultério aqui seria michalis.
literalmente traduzido como olhos cheios de uma adúltera. O texto grego diz, eles têm os olhos cheios de uma adúltera. Significa que para onde eles olhavam, para todas as mulheres que eles olhavam, eles só viam uma mulher adúltera em potencial a ser conquistada. Para onde quer que eles andassem, eles só viam adúlteras. Então, eles pregavam isso, eles viviam isso, exercitando. O texto fala exercitando, sabe? Exercitando, cadê? A sua avareza, pleonexia. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Não somente a pleonexia do dinheiro, do ouro, mas também de todo tipo de prazer, sensualidade, vivendo de forma imoral, trazendo isso para dentro da igreja, exercitando os seus prazeres e desejos dentro da igreja. Esse texto tem quase 2000 anos. E isso acontece hoje no meio das igrejas. Exercitando a sua avareza. Isso é terrível. São filhos malditos. Deixando o caminho reto, desviaram-se, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa da injustiça, mas recebeu a repreensão da sua transgressão. O mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Vamos ficar aqui um pouquinho. Qual é a diferença hoje de um profeta de Deus e um falso profeta? Profeta de Deus, como diz a palavra, profeteia, é todo aquele que fala as verdades de Deus, certo? É aquele que abre a palavra, prega a palavra e ensina a palavra. É um profeta. Ele está falando as verdades de Deus. Nesse contexto, o Bilã, ou Balaão, como é dito, ele era chamado naquela época de profeta de Deus. Se você abrir lá o Números, capítulo 22, você vai ver que Deus falava com ele. Mas ele se torna um falso profeta a partir do momento que ele quer receber riquezas para falar as coisas de Deus. No momento em que ele quer receber valores para falar as coisas de Deus. Você já deve ter ouvido uma palavra muito bonita que fala assim: Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que volte atrás. Essa palavra é de Balaão. Ele profetizou essa palavra. A palavra que fala que dentre os filhos de Israel sairia o Messias, a estrela da alva, que viria no final dos tempos, é profecia de Balaão. Então o falso profeta, ele se torna um falso profeta, entre outras coisas, quando ele cobra para te fazer o favor de Deus. Aqui nós temos uma coisa muito interessante que se casa com os falsos profetas do nosso tempo. Você percebe que os homens de Balaque, eles vão até a casa de Balaão na Síria para contratar, porque dizem: sabemos que você é um homem que a quem amaldiçoa será amaldiçoado, e a quem abençoa é abençoado. Ou seja, eles acreditavam que Balaão era um homem de poder, que tinha fala e tinha poder na sua fala. Então, Balaão diz: eu não posso ir com vocês se Deus não deixar. Misteriosamente, de alguma maneira, o texto fala que Deus deixou. Balaão fala: eu só vou dizer o que Deus me mandar dizer. Misteriosamente, de alguma forma, ele profetiza e depois ele fala outras coisas. Mas uma coisa interessante, no decorrer do texto, o anjo enviado por Deus para se opor a Balaão no caminho aparece 3 vezes. E o profeta de Deus não vê. O homem poderoso, o profeta de Deus, não vê. Quem é que vê? O animal. E o animal desvia. Até um ponto que o animal faz com que a perna dele fique danificada, né? Como nós dizemos aqui em Portugal, fica aleijada. E ele fala a seguinte frase: se eu tivesse aqui uma espada, eu te mataria. Ué, pera lá. Mas você foi contratado por um rei para amaldiçoar um povo e somente com a sua voz você matar cerca de 3 milhões de pessoas e você precisa de uma espada para poder matar o seu jumento?
Os profetas de hoje, os falsos profetas, eles prometem para você riqueza, felicidade, amor, prometem dinheiro, eles prometem para você coisas boas, saúde, mas quando o bicho pega para o lado deles, eles vão ser operados nos mais modernos hospitais. As palavras deles, as profecias deles servem para coisas, mas não servem para outras coisas. Eles profetizam para você curas e eles vão ser operados em grandes hospitais. É como aquela palavra, né? Trazendo o texto de uma forma completamente errada, fala o Senhor, ou melhor, eu sou o seu pastor e eu não vou faltar, ou o seu dinheiro não vai me faltar. Então o falso profeta, ele sempre vai pregar em troca de bens, ele vai pregar mentiras. Como o apóstolo Paulo fala na carta ao Timóteo, nos últimos dias surgirão pessoas, as pessoas vão sair procurando de porta em porta aqueles falsos profetas que ensinam coisas que eles querem ouvir. Então, se existe falso profeta, é porque existe também pessoas que dão ouvidos a esses falsos profetas. E o texto continua, para a gente não ficar aqui muito... Vamos desenrolar isso. Versículo 17. Esses são como fontes sem água, como nuvens levadas por uma tempestade. Para eles, a negridão das trevas está reservada. Preste bem atenção, eles são como fontes sem água. Eles são pastores, mas não pastoreiam ninguém. Eles são mestres, mas não ensinam ninguém. Eles são homens que falam da verdade de Deus, mas não existe palavra de Deus na boca deles. Eles só são inflados, só são grandes, só são cheios de si mesmo, dos seus próprios orgulhos. Depois ele diz aqui, porque proferindo palavras arrogantes e vaidosas, enganam com paixões carnais e com libertinagens aqueles que estavam prestes a se afastar dos que andam no erro. Ou seja, às vezes uma pessoa, ela é iluminada por Deus, ela está tentando fugir do seu pecado, ela está tentando fugir da iniquidade. E ela cai na conversa desses malditos. E elas tentando fugir do pecado, tentando sair da sua sensualidade, do seu problema, da sua iniquidade, buscando a Deus, esses falsos profetas, falsos pastores, trazem essas pessoas de volta para serem novamente presas pelo pecado. E aí depois tem um texto que vai dizer aqui, não sei se é essa linguagem ou se é a outra, que são enredados novamente. Pedro usa uma figura de linguagem da época da pesca, que eles eram enredados, eles eram pescados pela rede, trazidos de volta ao pecado, prometendo-lhes liberdade, enquanto eles mesmos, eles próprios são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido se torna servo do seu vencedor. Quando nós somos vencidos pelo nosso pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Então foi para isso que veio Jesus. O apóstolo João fala aqui, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então ele vem desfazer as obras do diabo na nossa vida. E quando nós, sabendo disso, tendo contato com a graça de Deus, nos enfiamos debaixo da autoridade desses malignos falsos profetas, nós estamos novamente caindo na rede do diabo. Pessoas que ensinam falsos ensinamentos, que inventam mentiras, que usam de palavras fofinhas e cor-de-rosa para poder jogar você de volta no colo do diabo. Aquele que é vencido se torna servo do vencedor. Porque se após terem escapado das corrupções do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem novamente envolvidos e vencidos, o último estado deles é ainda pior do que o primeiro. Seria muito mais fácil para eles se apresentarem diante do julgamento de Deus com a real desculpa dizendo, eu não sabia, eu não conhecia,
eu não ouvi o evangelho, do que uma vez sendo iluminados, alcançados pela graça e sendo trazidos por amor diante de Cristo, agora voltando à prática do pecado, sendo o seu estado pior do que o primeiro. O livro, a carta aos Hebreus, fala que uma vez eles sendo iluminados, dificilmente eles caindo em pecado vão ser trazidos novamente. Porque eles tiveram contato com o pecado, viviam nessa prática. E aí eles tiveram contato libertador com Cristo. Receberam do Espírito, receberam do dom da graça, o dom da vida. Mas, assim como sementes que caem entre espinhos, assim como sementes que caem entre rochas, que não têm raiz profunda, que não conseguem se estabilizar, não conseguem crescer, crescem, frutificam de maneira muito rápida, mas no primeiro problema caem, porque não tem raízes. Esse, seu último estado, é pior que o primeiro, porque ele não aprendeu nada. Vivia de emoções, coisas emotivas. Chorava, levantava a mão, sentia o arrepio, mas não sabia quem era seu Deus. Versículo 21. Pois seria melhor para eles nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Qual é o santo mandamento que o texto fala? O santo mandamento que foi dado a eles é o evangelho da graça de Deus. Seria para eles, ou seja, no julgamento, talvez a sentença seria mais leve se eles realmente não conhecessem o evangelho da graça de Deus, do que eles terem uma vez conhecido, terem provado, terem se enchido do Espírito de Deus e depois abandonado e voltado. Porque vai acontecer com eles o que diz o versículo 22. Aconteceu com eles o que diz o ditado verdadeiro. O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então você entende uma coisa. Para um judeu, tanto o porco quanto o cão, eles são considerados imundos. Para o apóstolo Pedro ter utilizado essa frase, para eles, era mesmo uma coisa muito séria. Então diz, o estado deles é como um cão. E não é um cão bonitinho que você vê por aí. Naquela época ninguém tinha o hábito de ter cãozinhos em casa. Só talvez os helenistas, talvez os romanos. Mas nessa cultura, o cão ele era um animal que vivia dos restos. O cão era um lixeiro, o cão era uma raça cheia de doenças. Ninguém queria contato com esses animais. E você sabe o que é pior? Esses homens, tanto os falsos profetas, quanto as pessoas que vivem debaixo da autoridade desses malignos, são considerados como um cão. Um cão que come lixo, que de alguma forma vomita, dá uma volta e se alimenta de novo do que vomitou. E o pior exemplo da porca, que é lavada, que é tratada, colocada no lugar seguro, mas ela é porca, ela vai voltar de novo para a lama. Traduzindo isso, essas pessoas, elas vão ter o justo juízo de Deus, porque elas não querem Deus. Elas querem o que Deus pode dar. Elas não querem o Espírito de Deus. Elas querem as benesses que o Espírito de Deus traz. Elas não querem amizade com Deus. Elas não querem o amor de Deus. Elas querem o gênio da lâmpada. Elas querem receber pleonexia. A sua avareza, eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero mais. Ora pela minha vida financeira. Ora pelo meu 5º casamento. Ora pela minha empresa. Pessoas que não se convertem, pessoas que não se deixam converter, pessoas que vivem debaixo de picaretas que falam daquilo que não conhecem. Esse texto para nós é uma faca afiada que vai, como diz Hebreus, direto na ligação de juntas e medulas que separa a alma e o espírito, porque é a palavra de Deus. O texto está falando para nós. Acautelai-vos dos falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres.
Na era da igreja digital, cuidado com os vídeos que você anda assistindo. Cuidado com os professores que você anda seguindo. Você por acaso abriu a Bíblia e viu se o texto que ele está pregando está na Bíblia? Cuidado com os falsos mestres. No próximo capítulo, se Deus permitir, se Deus nos der a oportunidade de falar, vamos conhecer a volta do Senhor. O que Pedro e os demais apóstolos daquela época estavam ensinando a respeito da volta do Senhor. Porque nós sabemos que o nosso Senhor vem. E nós gritamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque nós precisamos de você, vem. Nós cremos nisso. Porque nós não cremos que a vida é isso aqui. Nós não cremos que a vida é só isso aqui. Nós cremos na vida verdadeira, na eternidade que o Senhor dá. E se Deus quiser, nós vamos falar sobre isso. E nós vamos trazer a real concepção do que é o Evangelho da Graça, do que é o retorno do Senhor, do que o próprio Pedro ouviu Jesus ensinar a respeito do retorno de Cristo. Amém? Então vamos orar.